Fala, turma! Outro vídeo com questões de provas anteriores cobrando conhecimentos sobre Regimento Geral da Unesp. Que tipo de questão, Fábio? Situação hipotética. Isso mesmo, a banca VUNESP, Fundação VUNESP, tem cobrado questões neste estilo. Estudo de caso, situação problema, historinha. Tá aí, ó, Maria e João, João e Maria. Epa! Conto de fadas. Maria e João, que são chefes de departamentos da Unesp, foram eleitos para exercerem os cargos, respectivamente, de diretora e de vice-diretor de unidade universitária da Unesp. Nessa situação hipotética, considerando o que dispõe o Regimento Geral da Universidade, é correto afirmar que, dois pontos, A, B, C, D ou E. Turma, galera, faça o exercício mental. Imagine-se no momento da prova. Tá lá, você e o caderno de prova. Não importa nenhuma pessoa que está à frente, aos lados, na carteira de trás. Não, é você a prova em busca da vaga. Esta questão você acerta, garante ponto, e aí você pontua melhor, não é verdade? Em busca da melhor classificação possível, quiçá, tomara, hein? Talvez, primeiro lugar. E aí conquista sua vaga e trabalha na Unesp. Qual alternativa é a resposta da questão? Pessoas mal preparadas observariam a alternativa E, mais extensa, talvez mais completa, e a resposta da questão, não. Errou! Já é spoiler. Não é a resposta da questão. E a questão é muito simples, já foi cobrada, turminha, galerinha, 3 vezes em provas de concurso público. Neste vídeo, apresentando as questões com personagens. Maria e João, ok? Poderia ser Mariana e Isabela, mas tá aí. Estas pessoas são chefes de departamento da Unesp. E aí, foram eleitas essas pessoas para exercerem os cargos de Maria, diretora, João, vice-diretor de uma unidade universitária, que é uma faculdade da Unesp ou um instituto da Unesp. Faculdade ou instituto dentro de campus universitário da Unesp. Então, nessa hipótese, considerando o que dispõe o regimento, o que podemos afirmar? Sem dúvidas, indubitavelmente. E aí, indene de dúvidas. Maria não poderá acumular o cargo de diretora com a função de chefe, mas não há o mesmo impedimento quanto a João. Será? Ambos não poderão acumular os novos cargos com a função de chefe de departamento. É isso que está escrito no regimento? João não poderá acumular o cargo de vice-diretor com a função de chefe de departamento, mas não haveria, não há o mesmo impedimento quanto a Maria, ou seja, ela poderia ser diretora e chefe do departamento dela. Ambos poderão acumular os novos cargos de diretor, de vice-diretor, com a função de chefes de departamento que eles são. Maria não poderá acumular o cargo de diretora com a função de chefe de departamento, mas João poderá obter a autorização da reitoria para acumular o cargo de vice-diretor com a chefia de departamento, desde que haja compatibilidade de horários. Isso aqui é muito louco, galera. Como assim compatibilidade de horários? A pessoa é chefe de departamento. Haveria tempo hábil para também exercer a vice-diretoria? Fábio, mas o vice-diretor não faz nada, a não ser que o diretor se afaste, esteja de férias. Turma, realmente, o que eu posso dizer para vocês é que estão plenamente enganados. O vice-diretor tem muitas atribuições, diversas competências, muitas responsabilidades. Quando você trabalhar na Unesp, você saberá. O vice-diretor lá da sua unidade universitária, quer seja um instituto ou então uma faculdade, puxa vida, quantos não são os assuntos resolvidos pelo vice-diretor ou pela pessoa ali à frente da vice-diretoria. Mas e aí? Muito lero-lero?
E a resposta da questão, por falar em lero-lero, pensei, vou criar uma questão, situação hipotética, com personagem de nome Birubiru, né? Jogador do Corinthians? Mera coincidência. Escreva nos comentários, quer uma questão nova, situação hipotética, com personagem Birubiru? E aí eu monto a questão e você tenta resolver estudando o Regimento Geral da Unesp para acertar lá no dia e momento da prova. Resposta para esta questão: ambos não poderão acumular os novos cargos com a função de chefe de departamento. Maria é chefe de departamento, João é chefe de departamento. Candidataram-se a diretor e vice-diretor, né? E aí, venceram, vão assumir os cargos, né? Ou melhor, as funções de diretor e vice-diretor, tem que se afastar das funções anteriores de chefe de departamento. Está aqui no regimento. Olha só, lá na subseção 2ª da diretoria, no parágrafo único do artigo 42, o diretor da faculdade ou instituto, assim como o vice-diretor, ambos não poderão acumular a função de chefe de departamento. Nananina não. E aí, para o vídeo valer a pena, porque não foi cobrado ainda em prova anterior, saiba que existe o grupo administrativo do campus, mas apenas naqueles campos considerados complexos, por exemplo, Bauru, por exemplo, Botucatu, naqueles campos complexos, porque lá dentro de cada campus existem muitas unidades universitárias, talvez 2 faculdades, 3 institutos, talvez 4 institutos, uma faculdade, não importa, são complexos também pelo número de unidades universitárias lá dentro. E aí esse campus complexo tem o grupo administrativo do campus. E o grupo administrativo do campus tem como personagem agente executivo desse campus complexo o presidente desse grupo administrativo do campus. Existe o presidente e o vice-presidente do grupo administrativo do campus. Não falando muito sobre isso, mas só para você guardar, no parágrafo único do artigo 35, diz que o presidente do grupo administrativo do campus, assim como o vice-presidente do grupo administrativo do campus, não poderão... Opa, Fábio, é a mesma coisa do diretor? Não, observe a inteligência do parágrafo único. O presidente e o vice lá do grupo administrativo do campus não poderão ser desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Por quê? O presidente do grupo administrativo do campus, assim como o vice desse grupo administrativo do campus, é um dos diretores de unidades universitárias dentro desse campus. Então, lá no campus A, tem a unidade universitária 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma eleição, de repente, o diretor da faculdade 3 vai também ser presidente do grupo administrativo desse campo com 5 faculdades. É diferente, galera. Parágrafo único diz que o presidente do grupo e o vice-presidente do grupo, eles não estão desobrigados. Eles não poderão deixar de cumprir as atividades de diretores da sua unidade universitária, seja da faculdade, seja do instituto. Então a pessoa vai ser presidente do grupo administrativo do campus, ok, mas continua diretor da sua faculdade. Então imagine o campus A. Tem lá, dentro do campus A, a faculdade 1, a faculdade 2, a faculdade 3. Aí, em determinado momento, né, o diretor da faculdade 3 será também presidente do grupo administrativo desse campus A, que possui 3 faculdades. Então a faculdade A tem o diretor, a B tem o diretor, a C tem o diretor, e esse diretor da faculdade C também exerce as atividades de presidente do grupo administrativo desse campus A. Entendeu? Compreendeu? Isso é bem legal. Eles vão sim cumprir as atividades de diretores da sua unidade, além de cumprir as atividades, né, as competências como presidente do grupo administrativo do campus. Bem legal, né? E aí você acha, poxa, Fábio, já foi cobrado, isso não será cobrado mais. Observe, outra prova, outro momento, outro personagem. Narciso é chefe de departamento dentro da Unesp e pretende candidatar-se para a diretoria da unidade universitária. Nessa situação hipotética, conforme dispõe o Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que Narciso,
Tá, pega Narciso. A, B, C, D ou E. Consegue acertar a questão? Nós vimos lá o caso de Maria e João. Agora é o Narciso, mas é o mesmo assunto, com a mesma fundamentação do Regimento Geral da Unesp. A. Não pode se candidatar aos cargos de diretor ou de vice por ser chefe de departamento. Ele não pode se candidatar. Ele pode se candidatar aos cargos, mas se ele for escolhido, se Narciso for escolhido como diretor ou vice-diretor, ele não poderá acumular a função de chefe de departamento. Olha só a resposta. Muitas pessoas marcaram isso aqui, lá naquela prova, galera, de verdade. Porque leu o regimento e entendeu, opa, não pode acumular a função de chefe de departamento com a diretoria ou vice-diretoria, e a pessoa falou, opa, não pode se candidatar. Não, não é questão de se candidatar. A questão é, candidata-se, e aí, de repente, agora vai ser diretor ou vice-diretor. Ok, abandone, deixe o cargo ali na chefia de departamento. Só isso. C, pode se candidatar apenas para o cargo de diretor, mas, uma vez escolhido, terá que se afastar da função de chefe de departamento. Não, ele pode se candidatar para o cargo de diretor, também para o cargo de vice-diretor, mas se ele for escolhido, né, aí ele tem que se afastar da função de chefe de departamento. Não há como exercer duas funções. Chefia departamental é uma função. Diretoria, vice-diretoria são funções. Como é que a pessoa é um indivíduo? Uma pessoa, um ser humano, exercerá duas funções? Não. Pelo menos de acordo com o Regimento Geral da Unesp. E aí ele pode, o Narciso, se candidatar apenas para o cargo de vice, mas se ele for escolhido, terá que se afastar da função de chefe. Observe as alternativas C e D, né? Uma fala do vice, outra fala do diretor, e se fosse escolhido, teria que se afastar? Não. Ele pode se candidatar tanto para diretor quanto para vice-diretor, e se ele for escolhido, ele não pode acumular a função de chefe. Está aqui na alternativa B. Então, a C e a D, qualquer alternativa que você marque, então quer dizer que você tem ciência de que a B está errada? Não, a B é que está certa. Leia novamente. E pode se candidatar aos cargos, diretor, vice-diretor, e, se escolhido, poderá acumular a função de chefe de departamento, desde que haja compatibilidade de horários. Deus do céu. Desde que haja compatibilidade de horários, parece que a banca brinca com a gente, né? Olha a mesma redação na alternativa E. No caso da Maria, falou de compatibilidade de horários. Meu Deus, não é Constituição da República Federativa do Brasil. Não é CF 88, nos casos de vereadores, que tem lá outro trabalho. Se houver compatibilidade de horário, ele pode continuar no trabalho dele e ser vereador. Não, meu Deus do céu. Estamos estudando o Regimento Geral da Unesp. Está aqui, ó, claramente, límpido, no parágrafo único do artigo 42, da seção 2ª do regimento. Diretor e o vice-diretor não poderão acumular a função de chefe de departamento. Por isso que a resposta para a segunda questão, alternativa B, você viu duas questões, entre três que já cobraram estes conhecimentos aqui, coincidentemente. Olha só, coincidentemente, para ambas as questões, alternativas B foram as respostas, né? Porque não poderá acumular a função, nem o vice e nem o diretor. Não poderá, ok? E você também aprendeu que no caso do presidente do grupo administrativo do campus, ele está lá como presidente daquele campus, ok? Mas ele continua sendo diretor da sua faculdade, que está dentro do campus. E aí sim, neste caso específico, ele teria duas funções. É uma exceção, né? E respeitando o regimento geral da Unesp, ok? A função da pessoa, a pessoa X, é diretora da faculdade lá. E a faculdade está dentro do campus complexo. Tem o grupo administrativo do campus e ela, como diretora da faculdade, dentro desse campus complexo, ela vai ali ajudar a gerir esse campus complexo, estando à frente do grupo administrativo do campus. Tudo bem? É uma exceção. Contradiz até o que eu disse. Opa, a pessoa não exerce duas funções. Mas é a exceção que você vê no regimento. Está aqui, ó. Parágrafo único do artigo 35. Guardou? Beleza? Isso aí. Bons estudos, até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!